Com a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Convido o deputado Renato Rainha para auxiliar o trabalho e que faça a chamada dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Presente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paes. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Pede para fazer nova chamada que eu faço devagarzinho. Não, pede 10 minutinhos, talvez. 5 minutos. Cláudio vai pedir? Vai pedir? Já que eu vou pedir para ficar gravado. Isso aí, ó. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado. Bom dia. Eu solicito que seja feita nova chamada, devagar, quase parando, para ver se tem condições dos deputados que ainda encontram nos gabinetes, possam adentrar esta casa para que possamos, nós que estamos no horário certo, podermos trabalhar. Acato o pedido e convido o deputado Cláudio Monteiro a assumir a presidência. Põe aí, comunista com essas coisas mesmo. Como é que é a chamada? O comunista deixar a barba crescer, Chamada lenta, como é que é, César? É assim, Benício Tavares, Cafu, César Lacerda, Cláudio Monteiro... Não, quase parando, devagar, quase parando. É aquela música do Rigoletto. Tem outra aí? Né, deputado? Solicito ao senhor secretário que proceda a nova chamada dos senhores deputados. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda.
Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus. Presente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paes. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Presente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Presente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Convido o deputado Peniel Pacheco a assumir a presidência dos nossos trabalhos. Hierarquicamente, você... O capa preta aqui agora. Você não quer assumir a secretaria? Suspenda a sessão, certo? Esse é o que eu te explico. A número regimental, a lista de comparecimento, a presença acusa o comparecimento de 8 senhores parlamentares. Daremos início ao pequeno expediente. Comunicado de líderes. Com a palavra o primeiro orador inscrito, deputado Cafu, ausente. Com a palavra o segundo orador inscrito, deputado Luiz Estevão. Já está no... Ao... Agora não, estou esperando daqui a pouquinho. Vai chamando os outros, que depois, de qualquer jeito, eu estou aqui. Na impossibilidade do parlamentar fazer seu pronunciamento nesse instante, conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado César Lacerda. Pelo tempo de 2 minutos e meio. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda para a questão de ordem. Queria saber, enquanto tiver à mesa o ilustre presidente, se aqueles deputados que foram chamados para falar com a liderança, se poderão voltar a falar novamente, estando ausente, e não aqueles que pedem para falar depois. Os que estão ausentes serão chamados novamente? Vossa Excelência fez essa consulta ao presidente em exercício ou ao presidente da Casa? Não, ao presidente em exercício. Por isso eu falei, enquanto Vossa Excelência estiver na mesa, né? Ou à mesa. Senhor deputado, a prática normal da Casa, desde a legislatura anterior, tem sido a chamada dos parlamentares em ordem decrescente de inscrição. À medida que os deputados vão sendo chamados, estando presentes, eles fazem uso da palavra. Não estando presentes, encerrando o período da comunicado de líderes, passa-se a segunda etapa, que é o comunicado de parlamentares. O mesmo procedimento se dará neste caso. Há casos em que um deputado não estando presente no momento da sua chamada, mas chegando ao plenário, ainda dentro do período estipulado, se permite a fala do parlamentar, uma vez
que no momento que foi chamado ele não estava presente em plenário. Então, essa tem sido a prática adotada até aqui. Vossa Excelência teria alguma observação a fazer em relação ao assunto? Porque eu acho que é injusto com quem chega a casa, né, aqueles que vão chegando atrasados, não ter o direito de falar. É por isso que eu fiz a pergunta e vou usar a palavra. Obrigado. Com a palavra o deputado César Lacerda. Muito bem. Mas é o seguinte... Excelentíssimo senhor presidente, em exercício à mesa, senhores deputados, imprensa, hoje, pela primeira vez, ocupo essa tribuna pela liderança do consagrado Partido Trabalhista Brasileiro. Agradeço a todos aqueles deputados que estiveram na minha filiação ontem no Gama e me deram o seu apoio. Verdadeiros amigos, companheiros que ali estiveram. Reconheço que alguns até viajaram 80 quilômetros de Planaltina para lá, né, deputado João Deus, no caso do deputado Daniel, para me prestigiar. Mas o meu pronunciamento hoje é para elogiar o trabalho de um administrador regional. Um administrador regional de Taguatinga, médico, jovem, do Taguatinga, não, de Santa Maria, doutor André Luiz. Eu estive fazendo uma visita, senhor presidente, àquela regional, e verifiquei que a cidade está ficando limpa, por um processo diferente, porque antes eu ia lá e ficava muito triste, porque todas as obras ainda que tem naquela cidade foi obra que eu fiz, como seu primeiro administrador. Obras essas, senhor presidente, que outros administradores passaram e nada fizeram. E esse rapaz fez o mutirão das carroças, trabalhando sábado e domingo, trabalhando com amor, com devoção, não obstante estar sendo perseguido pelo famigerado Partido Trabalhista do Gama. Por quê? Porque determinadas pessoas que queriam ser administradores e que pertencem ao PT não conseguiram. Então, agora é cobra engolindo cobra, senhor presidente. Eles não querem dar... Meio minuto para terminar, senhor presidente. Não querem dar condições àquele administrador de trabalhar. Estive lá, dou os parabéns, vai em frente, André Luiz, e faça como eu, quando a coisa aperta, mude de partido, vá para o PDT, que está mais próximo, e é o do deputado João Coragem, que irá te dar apoio, com certeza. Obrigado. Manda ele para o PL, eu preciso engrossar o PL. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado João de Deus, que falará pela liderança do PDT. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente. Senhor presidente, foi com muita satisfação e alegria que eu estive ontem no Clube das Acácias para acompanhar a filiação do nosso nobre e conselheiro e grande advogado, deputado César Lacerda. César Lacerda, que ingressou agora no PTB, o partido de história, o partido de Getúlio Vargas, o partido que criou a Petrobras, que criou as leis trabalhistas, que deu o voto à mulher. Então, nós do PDT estamos felizes por ter César Lacerda no PTB. Aliás, nós nos parecemos muito, senhor deputado. E quero fazer uma crítica aqui aos outros deputados que ali não compareceram e que não mandaram se representar, até porque aquela festa ali era a festa da democracia, era a festa da Câmara Legislativa. Vossa Excelência é um membro da Câmara Legislativa, representando o povo do Distrito Federal. Eu não sei por que alguns deputados, por questões de sigla partidária, não comparecem à filiação de um grande companheiro que é Vossa Excelência. E nisso eu termino o meu discurso,
dizendo para o nosso nobre presidente que assume nesse momento, que vou seguir o seu conselho. E estou muito ligado em Vossa Excelência, porque Vossa Excelência me deu aquele adesivo lá, estou ligado em Jesus. Muito obrigado, deputado Peniel Pacheco. Obrigado e parabéns, César Lacerda. Com a palavra, o próximo líder inscrito, deputado Marcos Arruda. Na ausência do parlamentar, concedo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Renato Rainha. Senhor presidente, senhores deputados, nós começamos a assistir ontem o desmantelamento, a desmontagem, a destruição do Estado brasileiro. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados entendeu ser admissível para análise o projeto que visa quebrar a estabilidade do servidor público. E aqueles que estão defendendo a quebra da estabilidade estão defendendo sob o falso argumento de que estão querendo instaurar a moralidade no serviço público. Agora veja o senhor presidente, esses mesmos deputados e senadores que estão pregando a quebra da estabilidade sob a suposta bandeira da moralidade do servidor público, são os mesmos deputados federais e senadores que estão defendendo a volta do jeton, do famigerado jeton. Para que isso? Para terem os seus privilégios, para terem os seus salários engordados, enquanto o restante da população brasileira recebe um salário de fome. Enquanto o restante dos servidores públicos recebem salário que não dá para custear suas necessidades. Perseguem os servidores, querendo caçar a estabilidade para mandar embora servidores concursados e colocar no local desses apadrinhados, pessoas sem competência, e ali colocados exclusivamente por critérios políticos. E dizem que vão quebrar a estabilidade, eu estou concluindo, senhor presidente, para poder enxugar a despesa pública. Só que fazem uma proposta imoral da criação do jeton, para engordar o salário dos deputados federais e senadores. Não podemos compactuar com isso, e nós gostaríamos de ouvir, lá na Câmara Federal, lá no Senado Federal, uma voz defendendo a seguinte proposta: que o salário dos deputados federais e dos senadores está vinculado ao salário dos servidores públicos. O aumento que tiver os servidores públicos será estendido ao aumento dos parlamentares. É isso que é moralidade pública, e não perseguir e caçar servidores públicos da forma injusta, imoral e indecente como estão querendo caçar. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, o deputado Rodrigo Hollenberg falará em nome da liderança do bloco. Em virtude da indicação do líder para que fale o deputado Rodrigo Hollenberg, conceda a palavra ao parlamentar. Senhor presidente, senhores deputados, venho aqui saudar a iniciativa do Correio Brasiliense de lançar o Atlas Visual. Tive a oportunidade de comprar hoje a capa desse Atlas e presentearei os meus filhos, Gabriela e Ícaro. Fiquei impressionado com a repercussão que teve, como eles receberam bem o fascículo que saiu publicado no Correio Brasiliense de ontem. Quero parabenizar o Correio Brasiliense e deixar registrado nos anais dessa casa. E quero dizer que estou apresentando uma moção de congratulações àquele jornal. Quero dizer, senhor presidente, que ontem estive com representantes, síndicos, condôminos, representantes de 30 condomínios da área de proteção ambiental do São Bartolomeu,
onde estivemos com o senador José Roberto Arruda e, em seguida, com o deputado Augusto Carvalho. Naquele momento, conversamos com aqueles congressistas da importância da aprovação do rezoneamento da área de proteção ambiental do São Bartolomeu em regime de urgência, para que possamos dar continuidade ao processo de regularização dos condomínios. Apesar do senador José Roberto Arruda e do deputado Augusto Carvalho terem projeto que abriria uma brecha na lei de licitações, permitindo a venda direta dos terrenos, o que já não é mais necessário com a aprovação por esta Câmara Legislativa daquele projeto de consenso partidário, mas eles se propõem a retirar o projeto, para que um projeto vindo do Ministério do Meio Ambiente, apenas aprovando o rezoneamento da APA, possa ser aprovado em regime de urgência. Quero aqui pedir o apoio dos companheiros do PMDB, que tem uma bancada muito grande no Congresso Nacional, para que sensibilizem sua bancada no Congresso, para que esta aprovação possa ser feita o mais rapidamente possível. Muito obrigado, senhor presidente. Você não vai me dar um Atlas desse de presente para mim, não? Você vai dar só para os seus filhos? Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Adão Xavier. Na ausência do parlamentar, conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Antes que o deputado possa fazer uso da palavra, convido o deputado Manuel Andrade a assumir o deputado Zé Edmar a assumir a presidência dos trabalhos. Deputado Manuel Andrade, por favor, queira assumir a presidência dos trabalhos. Ainda em comunicado de líderes, o deputado Luiz Estevão, pelo PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, foi com muita alegria que eu, juntamente com outros companheiros parlamentares do PMDB, pudemos assistir ontem a mais um ato político de relevância na nossa cidade. Um pioneiro de Brasília, um homem desde muito cedo ligado a toda a luta pela emancipação do desejo da comunidade do Distrito Federal, escreveu mais uma página na sua biografia política, ao se filiar ao PTB, que, coincidentemente, é também um dos partidos de maior tradição política neste país. É com muita alegria que nós vimos essa festa, junto do deputado César Lacerda, com o comparecimento dos deputados Filipelli, do deputado Daniel Marques, do nosso partido, do deputado Odilon Aires, presidente do meu partido, e representando os deputados Jorge Cauí, o deputado Manuelzinho e o deputado Benício Tavares, que por motivos relevantes não puderam estar presentes, juntamente com o deputado Edmar Pirineus. Mas todos eles nos pediram que os representassem, já que o deputado César Lacerda, ao ingressar no PTB, sem dúvida alguma, fortalece em muito aquela legenda, já que, tendo a liderança e a presidência do senador Valmir Campelo, hoje o quadro político do PTB do Distrito Federal se completa em seu arco, tendo uma representação no Congresso Nacional e também um representante dos melhores nesta Câmara Legislativa. Parabéns, deputado César Lacerda, parabéns ao PTB por essa junção de grandes forças para o engrandecimento político do Distrito Federal. Desejo aqui fazer um apelo e fazer um registro muito importante sobre o Atlas Visual do Correio Brasiliense. Ainda ontem, falando a reportagem daquele jornal, disse da importância do Correio Brasiliense não só continuar prestando o extraordinário serviço que presta, no sentido de informar diariamente aos seus leitores, como também ele amplia seu arco de atuação ao dar um passo no sentido de melhorar o nível de educação das nossas crianças. E quero dizer também que é com muita alegria que registro que também o Jornal de Brasília passará, dentro em breve, a ter um encarte em seu jornal, em que também oferecerá materiais que, sem dúvida alguma, serão extraordinário suporte para as crianças do Distrito Federal. E vou fazer hoje aqui um apelo
através de um requerimento aos dois jornais, para que os dois jornais, considerando que sempre há uma taxa de retorno de um número insignificante, é verdade, mas de um número de jornais que diariamente não são vendidos, para que nos cedam diariamente 516 jornais do que chamam de encalhe, para que nós possamos colecionar esses fascículos e, após o término da coleção, oferecer um fascículo completo a cada escola da rede pública de ensino do Distrito Federal, tendo em vista o altíssimo teor educativo do material que os jornais estão fornecendo. Portanto, fica aqui o meu registro, fica aqui a iniciativa da bancada do PMDB, e os deputados do PMDB visitarão esta semana a direção do Correio Brasiliense e do Jornal de Brasília, a fim de que possamos ultimar essas medidas para que a rede pública de ensino do Distrito Federal tenha acesso ao material de tão excepcional qualidade do ponto de vista educativo. Muito obrigado. Ainda em comunicado de líderes, deputado Beniel Pacheco, pelo partido. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu desejaria rapidamente tecer algumas considerações. Antes, porém, quero aqui, da tribuna desta casa, parabenizar o deputado César Lacerda pelo ingresso na legenda do Partido Trabalhista Brasileiro. Devo confessar, deputado, que tenho a maior admiração por esta legenda. Creio que o Partido Trabalhista Brasileiro, por sua história, é um partido que certamente empresta um símbolo à luta democrática neste país. E, com certeza, Vossa Excelência abraçou uma legenda, sem dúvida nenhuma, bastante expressiva no cenário e na história do nosso país. Parabenizo Vossa Excelência e desejo melhor sorte a Vossa Excelência na permanência do PTB do que a que eu tive. Senhor presidente, eu gostaria de fazer o registro de uma campanha que considero belíssima e não poderia absolutamente de omitir nesta casa o registro do excelente trabalho realizado pelo Rotary Club 21 de abril, que lançou uma campanha que considero a mais importante na consolidação da cidadania e, ao mesmo tempo, na orientação para a segurança do trânsito. A campanha, senhor presidente, consiste, melhor dizendo, em veicular, através dos principais jornais, rádios e emissoras de televisão, campanhas dando conta aos motoristas dos perigos advindos da direção em tempos chuvosos. Todos nós sabemos que, à medida em que há mudança climática em virtude da chegada das chuvas, os acidentes, as estatísticas mostram um acréscimo substancial no número de ocorrências de acidentes de trânsito. E aqui, senhor presidente, eu tenho aqui no Jornal de Brasília, do dia 24/10/95, a primeira veiculação que tem por título Fechado Tempo, com possibilidades de pancadas na chuva. E mostra aqui os motoristas, numa figura, por sinal, bastante bem-humorada, mas mostrando um momento não muito agradável, em que dois veículos colidem e os seus motoristas estão nervosos por causa exatamente do acidente. E há um slogan que diz assim: não deixe a mudança no tempo causar mudanças no seu humor. Dirija com cuidado. Campanha Rotary Club 21 de abril, preocupado com sua segurança. Desta tribuna, senhor presidente, eu registro as minhas felicitações pela brilhante campanha desenvolvida. E faço um registro da carta que recebi do presidente do Rotary Club Brasília 21 de abril, o Dr. Walter Linhares. Ele diz o seguinte: pela presente queremos trazer ao conhecimento que o Rotary Club de abril, preocupado com a segurança no trânsito, que não deve ser uma obrigação apenas do governo, está iniciando uma campanha educativa nos meios de comunicação locais. Esta campanha, que foi criada pela Agência de Propaganda Voluntária DQV, alerta de maneira bem-humorada para os perigos de acidentes de trânsito com a chegada da estação chuvosa. Contamos também com o assessoramento da ABETRAN, Associação Brasileira de Educadores de Trânsito,
que analisou todas as peças publicitárias produzidas para a campanha. Na divulgação, estamos contando com o apoio das emissoras de rádio, televisão, jornais e revistas locais. Serão distribuídos também milhares de folhetos aos motoristas. Com esta iniciativa, o Rotary 21 de Abril acredita estar colaborando para amenizar um dos mais graves problemas da nossa comunidade, que é a violência no trânsito. Portanto, senhor presidente, fica aqui o meu registro e que esta casa pudesse registrar uma moção de solidariedade ao Rotary 21 de Abril por este acontecimento que considero da mais alta relevância. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em comunicado de líderes, deputado Cafu, pelo PT. Na ausência do deputado Cafu, fala o vice-líder, deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhores deputados, tenho a honra de ocupar essa tribuna nesse dia especial, quando se iniciam as comemorações pela ONU da Semana Internacional pelo Desarmamento. Em verdade, esse não é exatamente um dia de comemorações, e sim um protesto contra as guerras que ainda não obtiveram fim. Conflitos étnicos que tanto têm trazido sofrimento para a nossa humanidade, contra os testes nucleares cada vez mais intensificados no Pacífico Sul e contra a crescente corrida armamentista que se dá em segredo todos os dias nos 4 cantos do mundo. Vários episódios ilustraram de maneira trágica a realidade brasileira. No Brasil, assistimos nos últimos anos o poderio bélico dos traficantes em guerra com o Exército no Rio de Janeiro, as incontáveis chacinas nos bairros pobres de São Paulo, a violência contra o trabalhador rural sem terra, que horrorizou a todos no Pará, além das mortes por motivos banais que se tem tornado cada vez mais comum. No Jardim Oriente, aqui no Goiás, no último sábado, aconteceu uma festa que se transformou em tragédia. 3 assaltantes sequestraram um casal, estupraram uma moça, roubaram o carro de um advogado e assassinam 3 pessoas. Como militante do Partido dos Trabalhadores e atual presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania desta casa, tenho me esforçado para desenvolver ações e projetos que promovam o desarmamento. A criação do Fórum de Combate às Armas e à Violência, o Arte Paz, que conta com o apoio dos ilustres deputados dessa casa, é um projeto que desenvolvemos em 3 cidades e que no próximo dia 7 estará acontecendo em Candangolândia. O projeto que concede incentivo fiscal para produtores artísticos e para pessoas físicas que trocarem mercadorias por produtos e ingressos por armas de fogo, que serão destinadas à Secretaria de Segurança Pública. E não posso deixar de louvar a iniciativa do projeto do excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha, que trata sobre a proibição da comercialização de armas de brinquedo, que muito irá contribuir para o desarmamento do nosso povo. Temos que intensificar nossas ações com vistas a não permitir a perpetuação dessa barbárie. Temos que colocar nossos mandatos na solução desses problemas, fazer gestão junto aos nossos partidos para que discutam o problema a nível nacional. Cabe, pois, a nós, responsáveis pela elaboração da política de nossa cidade, combater a violência. Por isso, estou hoje, novamente, a convocar os novos pares dessa casa, o governador e sua equipe de governo, os administradores regionais, as lideranças sindicais e populares, para que reflitam sobre esse tema. É preciso, nobres deputados, companheiros da imprensa, dar um basta na crescente violência, seja ela aqui em Brasília, seja ela no Brasil, seja ela no mundo inteiro. E a gente espera, mais uma vez, que a nossa casa, a nossa Câmara Legislativa possa estar dando os seus passos, possa estar contribuindo para que o crescimento da violência e o desarmamento aqui em Brasília possa estar diminuindo. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado José Admar, pelo PSDB, em substituição ao líder Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria aqui de tecer alguns comentários sobre um episódio que aconteceu ontem na Vila da Estrutural.
Está acontecendo justamente o que nós prevíamos a todo o decorrer do debate da cidade estrutural nessa casa. E aqui lembro mais uma vez ao próprio governo Cristóvão Buarque de um total desconhecimento do que é invasão, do que é ocupação de área pública. Quero ressaltar aqui que o governo tem duas pessoas abalizadas capazes de dizer uma palavra segura a respeito, que é o ex-deputado Eurípides Camargo e o deputado Wagner de Role. São pessoas que conhecem profundamente do caso, têm PhD no problema de invasão, de ocupação de área pública, invasão, porque estiveram comigo tanto no Varjão, quanto na Telebrasília, quanto no Areal, quanto na Samambaia, criação da Samambaia, e tantos outros movimentos populares pela habitação em Brasília. E quero aqui colocar que o PhD do Paulo Bica, Paulo Gotinha, como já foi chamado aqui, não vai valer para o professor Cristóvão Buarque. Porque o que ele tem de PhD na universidade está completamente errado e até agora não falou nem por que é secretário de habitação. Agora, quero deixar claro para os senhores o seguinte: é necessário que o governo entenda perfeitamente essa posição. Ali na estrutural, não é culpa do governo Cristóvão, e podemos atribuir uma parte de culpa ao governo Roriz, entre aspas. Agora, é necessário que se diga, a Vila Estrutural tem o mesmo tempo da Vila da Telebrasília, algo em torno de 20 anos. Que se aumentou a Vila na mudança de governo, aumentou. Mais de 1.000 pessoas foram para lá. Final de governo Roriz, início do governo Cristóvão. Essa é a verdade que tem que ser analisada. Então não cabe ao governo Cristóvão agora fazer uma marcação cerrada àquelas moradoras, quando, na verdade, o problema vem de antes. É como o caso dos condomínios. Não cabe aqui o governo Cristóvão querer retirar, derrubar tudo quanto é casa de condomínio. Seria talvez o correto? Agora, é um problema que já existe. Vale corrigir. É necessário que tenha o bom senso para corrigir a situação. Então, se faça um levantamento na Vila Estrutural, verifica-se que 20% daquele povo pode ser taxado como a maioria do PT. Agora, no governo, taxa de especuladores, de aproveitadores, invasores. 80% daquele pessoal ou é pessoa que tem inscrição, ou pessoas que nasceram em Brasília. Tem uma certidão de nascimento aqui. E já deixei claro para o governo Cristóvão que ele não vai conseguir tirar aquele povo de lá. Ontem, simplesmente, numa pequena reação, o conflito já generalizou. Tive a noite lá e o problema configura. Tá certo? Bralândia também é a mesma coisa. E agora nós temos o problema do Riacho Fundo, com mais de 1.000 pessoas lá. Está vindo outros problemas por aí. Ou o governo entende que o PhD dele, da UNB, não serve para esse caso, e chamam, pode chamar o Vani, pode chamar o Eurípides Camargo, que eles têm a sensibilidade para isso, e nenhum dos dois se manifestou contra o projeto da cidade estrutural. Muito pelo contrário, até por um princípio de coerência, porque no passado votaram favoravelmente a cidade estrutural. Então, se existe incoerência, existe de um governo, existe de um partido que no passado foi favorável e agora muda de opinião. E digo isso com a tranquilidade de dizer, porque o próprio presidente Geraldo Magela subiu nessa tribuna e falou da reunião que tive com o Cristóvão antes das eleições. E tive. Se o grupo entende que não quer fazer, é um problema. Agora, eu chamo o governo para o bom senso. Para o bom senso, com clareza. Tentar resolver a coisa do melhor modo possível, entendendo que ele não é responsável pelo que vem do passado. Ele tem que corrigir o que vem do passado. Nós queremos, mais uma vez, dizer ao governo o seguinte: ali tem mais de 1.000 crianças. 1.000 crianças. Crianças carentes de todo tipo. Um conflito ali, talvez seja a última coisa que todos nós queremos, inclusive o governo Cristóvão Buarque. Portanto, quero me manifestar aqui novamente à disposição do governo, da PM, dos moradores da estrutural, para, dentro de uma negociação que, se não é o que o governo quer, é o que se pode fazer. Nós buscarmos uma solução para
para o projeto, para a cidade estrutural, para aquelas pessoas que estão habitando ali naquele local. Agora, mais uma vez, eu quero deixar claro, se nós aqui na Câmara aprovamos o projeto dos condomínios, dando direito aos invasores esclarecidos, porque quem vai para o condomínio é um cara esclarecido, teve dinheiro para comprar um lote de um grileiro no condomínio. Vamos falar a verdade. O cara que teve dinheiro para comprar um lote, fala, comprador de boa fé. Será que o cara que comprou um lote de 5 conto, quando na verdade, se fosse legalizado, valeria 20, 30 mil reais? Será que o cara comprou por 5, não sabia que estava comprando alguma coisa ilegal? Será que aquilo tinha documento? Claro que não. Comprador de boa fé, vamos analisar que sejam. Pelo menos que sejam compradores que, por um processo social, tinha que comprar um lote onde nós buscamos a melhor solução. Eu retirei o meu projeto, essa casa entendeu que deveria fazer o melhor com a situação que existia dos condomínios. Se nós decidimos sobre uma proposta que é questionável aos privilegiados, às pessoas mais esclarecidas, regularizando o condomínio em terra pública, regularizando invasão em terra pública, patrocinada por grileiro, com conivência de todo mundo, até a própria sociedade, a imprensa, em grande maioria, ganharam lote nos condomínios. Gente, se o governo regulariza os condomínios irregular, como é que vai ser contra o tal do cheque-lote, que é um PCU dado pela X, a X que é dona do terreno lá em Águas Claras 2, como é que pode 2 pesos e 2 medidas tão grandes, tão diferentes desse jeito? Não tem jeito de enganar. Será que o governo pensa que aquele povo, porque é pobrezinho, sujo, está lá no meio da favela, também é bobo? A deputada Maninha está afobada quando a coisa mexe com ela, até parece que ela fica... Eu gostaria que a senhora tivesse toda a preocupação. Pô, a senhora está com pressa toda aí, o presidente está deliberando. Maninha, tenha paciência, a senhora tem todo o tempo para discutir, para vir aqui fazer, não é? Eu pediria à deputada Maninha que permitisse que o nobre deputado Zé Edmar concluísse o seu discurso. Quero dizer que em nenhum momento eu contestei o relatório da CPI, nem alguma coisa que teve na CPI, em qualquer local, nem mesmo quase a legalização do bico chique do papagaio aqui em Brasília. Mas eu quero dizer com clareza, tem coisa para danar errada. Não vamos corrigir tudo. Vamos fazer o que melhor pudermos fazer. Agora, temos que fazer, na verdade, é justiça. Injustiça com aquele povo não pode ser feita. Injustiça com o pessoal da Águas Claras 2 não pode ser feita. Como injustiça com os condôminos que já moram nos condomínios também não podemos fazer. Temos que buscar essa solução. Agora, eu quero pedir aos companheiros, porque estou me dirigindo lá à estrutural, e continuo na mesma posição, defendendo aquele pessoal da estrutural, com a mesma vontade, com a mesma garra, não de agora desse governo, mas do governo passado, desde 91, quando apresentamos o projeto nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos ao comunicado de parlamentares. Agora que disparou esse relógio. Ô reloginho, ô reloginho. Isso aí foi grande demais. Foi grande expediente do meu amigo Zé do Foqueirão. Esse relógio. Convido o deputado Rodrigo Lemberg. De novo? Já foi embora. Convido o deputado Tadeu Filipelli. Outra vez? Cheque logo. Tadeu. Não fala não, pô. De novo, Tadeu? Não, mas vamos chamar agora. Vou arrumar um jeito de chamar aqui. Ô, abraço, saúde. Vamos chamar depois. Senhor presidente, senhores deputados, gostaria inicialmente, em virtude da passagem do Dia do Eletricista, no dia 17 de outubro, próximo passado, e ter havido um acordo de lideranças onde que não deveriam ser feitos pronunciamentos em virtude do volume de votações a desenvolver naquele dia, eu gostaria que hoje solicitar que fosse considerado lido o pronunciamento que eu deveria ter feito aquele dia sobre a energia elétrica,
que é uma conquista recente da humanidade. Tem pouco mais de um século, mas tornou-se tão importante e alastrou-se por todos os campos da atividade do homem deste fim de século, que é impossível à sociedade moderna dispensá-la ou carecer de sua disponibilidade. Nesse pronunciamento, senhor presidente, eu dirijo a todos os eletricitários de Brasília, inclusive aqueles que prestam sua melhor colaboração, Eletrobras, a Furnas e a Eletronorte, a qual me orgulho de pertencer, uma mensagem de otimismo na recuperação rápida do prestígio do setor elétrico brasileiro, que tanto contribuiu para o desenvolvimento do país, mas que ainda tem muito a oferecer, mediante a capacidade técnica, a vontade de realizar e o patriotismo de todos aqueles que são possuidores. Gostaria também, senhor presidente, de parabenizar não só o deputado César Lacerda, mas o próprio PTB. Ontem eu presenciei, e quero testemunhar aqui, com certeza, uma solenidade extremamente importante que, pela sua dimensão, pela sua seriedade, pelo carinho ali presenciado, traduz um dos fatos mais marcantes na política do Distrito Federal. Foi a filiação do nosso companheiro, o nobre deputado César Lacerda, ao PTB. Se deu no Gama, onde que, aqui quero novamente dizer, da mesma forma que no meu pronunciamento de ontem, que quem ganhou foi efetivamente o PTB, com a filiação de uma pessoa ligada à história de Brasília, um batalhador, um ex-administrador do Gama, uma pessoa intimamente ligada com toda a história de Brasília, desde o seu início. Eu tenho certeza que o deputado César Lacerda continuará prestando excelente serviço ao Distrito Federal nas fileiras daquele partido. Queria também comentar sobre o fato da Telebrasília e um efeito que já começa a ser notado, que aqui eu tenho certeza que poderia ser denominado de efeito Arlete, inclusive já citado aqui nessa tribuna. Efeito Arlete. Eu explico por quê, mediante a surpresa de alguns deputados. No início da cidade estrutural, eu fui o primeiro deputado a usar essa tribuna, neste ano, precisamente no dia 7 de fevereiro, para denunciar a angústia vivida por aqueles moradores daquela localidade e a perda de controle que vinha sendo presenciada com relação à cidade estrutural. No entanto, a vice-governadora Arlete, com toda a sua autoridade de vice-governadora, faz uma visita àquele local e assume o compromisso, inclusive publicado nos principais jornais de Brasília, de fixar aquela comunidade, criando ali esperanças, criando ali um direito, criando ali uma expectativa de todos aqueles moradores. Logo depois, vemos o quê? Um recuo da senhora vice-governadora, provocando todo o desastre que presenciamos hoje naquela cidade. Um verdadeiro desrespeito às condições de milhares de famílias que existem ali. No entanto, não servindo como lição, o mesmo fato volta a ocorrer na Telebrasília. E, novamente, lembro aqui, novamente, fui o primeiro deputado nessa legislatura a ocupar essa tribuna, a denunciar o fato que vinha ocorrendo na Telebrasília. Um fato descabido, como um determinado jornal de Brasília, achando até uma expressão pesada, considerou de cinismo do próprio governo. Novamente, o fato volta a se repetir. A vice-governadora, contrariando relatórios técnicos formais emitidos pelo Instituto da Área Federal de Patrimônio Histórico, condenando a fixação daquela localidade. Outro relatório também, de órgão do GDF, do DEFA, condenando aquela fixação daquela comunidade. A vice-governadora, desconhecendo a criação de um bairro dotado rigorosamente de toda a infraestrutura, volta a escrever artigos de jornal, visitar a Telebrasília acompanhado de toda a equipe de governo, assumindo o compromisso de fixar aquela localidade. Voltamos a ver o quê? O renascer de sonhos, renascer de expectativa de direito e, novamente, mais uma manobra política. Inclusive,
com documentos claros, impedindo inclusive a contratação de rima para aquela localidade. Novamente, senhores, entrei com representação junto ao Ministério Público, denunciando a conivência do Executivo na construção de uma grande obra em alvenaria e estrutura metálica. Chegaram, um minuto, senhor presidente, já estou concluindo, chegaram ao cúmulo, ao absurdo, de pavimentar o estacionamento desse pavilhão em alvenaria e estrutura metálica. Coisa nunca vista em todos os anos de vida da Telebrasília, onde que, dentre todas aquelas casas, não existe uma só em alvenaria. É claro, fica patente, a conivência do Executivo com tal fato. Reparar, esse absurdo, essa agressão à Brasília, a própria história de Brasília, sem dúvida nenhuma, procurarei na Justiça. Obrigado. Ainda em comunicado parlamentar, convido o deputado Antônio Cafu. Ausência de Cafu, convido o deputado Adilon Aires. Deputado Daniel está presente, convido o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós assistimos hoje em Planaltina uma manifestação do Conselho Regional de Saúde, do Conselho de Gestores e Lideranças Comunitárias, que fizeram um ato público de abraço ao Hospital Regional de Planaltina, com a pretensão de mostrar a grave situação que se encontra o setor de saúde em Planaltina. E nesse ato, eu quero manifestar os meus agradecimentos, em nome da comunidade planaltina, pelo apoio da deputada Maninha àquele ato público, estando hoje presente lá em Planaltina, no abraço àquele hospital. Nós assistimos hoje esse ato público e ficamos muito satisfeitos, porque a comunidade participou, em torno de mais de 1000 pessoas, mostrando e sensibilizando o governo da necessidade de dar, de fato, prioridade à questão da saúde. E foi feito um manifesto pela comunidade, mostrando o grave quadro em que se encontra a saúde em Planaltina. Um hospital regional com 50 leitos, que no primeiro semestre de 95 atendeu 101.000 pessoas, 101.000 pacientes no pronto-socorro de Planaltina. Aquele hospital, além de atender a população de 130.000 habitantes de Planaltina, ele atende toda a região geoeconômica norte do Distrito Federal. E a falta básica mostrada por esse manifesto, senhor presidente, foi a falta de especialidades básicas, como ortopedia, oftalmologia, serviço de anatomia patológica e citologia. E também foi mostrado que foi reduzido o quadro de enfermagem, médicos, principalmente clínico, pediatra, anestesista e hematologista. Senhor presidente, esse quadro poderia estar bastante diferente no Hospital de Planaltina se os senhores deputados tivessem atendido ao meu apelo quando veio aqui a esta casa uma suplementação de 250 milhões de dólares, em que nós colocamos, senhor presidente, uma emenda da bancada nossa, subscrita por mim, colocando 900 mil reais para ampliação do Hospital de Planaltina. Infelizmente, naquela ocasião, nós tivemos somente 12 votos dos 24 deputados aqui presentes. E, infelizmente, não se pôde corrigir e resgatar a saúde para aquela tradicional cidade de Planaltina, que tem 136 anos. E nós, na votação do Orçamento 96, nós queremos que os deputados possam ir até as cidades satélites,
verificar a questão de saúde, verificar a questão de educação, verificar a questão de estrutura e infraestrutura básica nos assentamentos, para poder, na hora de votar as emendas ao orçamento aqui, ter conhecimento de causa e poder apoiar o apelo de um representante daquela comunidade aqui nesta casa. Nós verificamos e assistimos alguns deputados dizerem que a saúde anda mal, porque no governo passado todo recurso ia para o metrô. Hoje não tem recurso nenhum indo para o metrô e a situação, depois de um ano, continua da mesma forma. Portanto, nós temos aqui nesta casa que, independente de partido, independente de cor ideológica, resgatar a dignidade das comunidades mais carentes. E nessa área que o governo diz que é prioridade, que é a educação, que é a saúde. E quando se fala de saúde, nós temos que verificar a questão do abastecimento de água, a questão do esgoto, que também foi uma matéria motivo de emenda na suplementação orçamentária. Nós fizemos uma emenda, única delas que foi aprovada com o voto do deputado Peniel Pacheco, foi da colocação do esgoto no Buriti 3. E até hoje o governo não iniciou esta obra naquele assentamento. Portanto, a gente verifica a insensibilidade do governo na questão da infraestrutura básica, do saneamento nas cidades, que é questão primordial para a saúde. E eu quero aproveitar, senhor presidente, ao encerrar essas palavras, parabenizar a bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional, que apresentou também, e nós vamos apresentar o orçamento aqui do Distrito Federal, mas apresentou o orçamento da União, uma emenda encaminhada pelo deputado Vigberto Tartucci, que coloca recurso na União para repassar ao Distrito Federal para as obras de implementação do reservatório, da barragem reservatório do Pipiripau, para abastecer as cidades satélites de Planaltina e Sobradinho. Parabéns para a bancada federal no Congresso, que está ajudando o Distrito Federal, somando esforços dos deputados distritais para atender essas comunidades. Eu encerro as minhas palavras, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, que eu passei um pouco, mas o entusiasmo é muito grande e a necessidade que a gente sente lá da comunidade, que está sofrendo por falta de água, por falta de questões de saúde, e eu não poderia, senhor presidente, de deixar de subir à tribuna hoje para pedir aos deputados que acompanhem a nossa bancada nas emendas que nós vamos apresentar ao Orçamento 96. Muito obrigado. Ainda em comunicado de parlamentar, deputado Miquel Paz. Deputado Miquel Paz. Deputado Marco Lima. Deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, não poderia deixar hoje de ocupar essa tribuna, nobríssima deputada, né? Não podia hoje deixar de ocupar essa tribuna para saudar meu nobre amigo e deputado César Lacerda, que ingressou ontem nos quadros do Partido Trabalhista Brasileiro. Infelizmente, compromissos outros não me permitiram estar presente pessoalmente à posse do nobre deputado César Lacerda. Estava em Taguatinga, reunido com a comunidade da colônia agrícola Samambaia, e a reunião, que já estava marcada há muito tempo, foi até altas horas da noite. Não estava presente, nobre deputado César Lacerda, pessoalmente, mas pode ter certeza que, em espírito, pensando em Vossa Excelência e pedindo a Deus que o iluminasse, a gente se uniu ao seu sentimento e se uniu à sua filiação naquele momento. Vossa Excelência é um dos deputados que eu tenho mais contato nessa casa,
é uma das pessoas cujo grau de amizade eu mais tive possibilidade de aumentar durante esse exercício parlamentar, e com isso, convivendo com Vossa Excelência, nasceu também a admiração pelo seu trabalho sério, pelo seu trabalho decente, pelo seu trabalho digno, sempre voltado principalmente para o atendimento da população mais carente. Tenho certeza que o PTB ganhou ao ter recebido um deputado da magnidade de Vossa Excelência. Pode ter certeza que essa casa também, com Vossa Excelência, desde o começo do mandato, ela engrandeceu cada vez mais. Que Deus o ilumine para que Vossa Excelência possa continuar trilhando esse caminho para o benefício de toda a população de Brasília. Parabéns, César Lacerda, parabéns, PTB. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu não poderia deixar também de fazer uma menção de louvor ao deputado César Lacerda, de ter se ingressado ao PTB, um companheiro que eu tenho aqui que testemunhar a sua luta, o seu trabalho, de parceria, inclusive comigo, nesta casa, e quero parabenizá-lo por essa nova caminhada de sua vida política. A presidência vai também inserir nos anais da casa a nossa satisfação em ver o deputado César Lacerda ingressando no PTB. Continua o comunicado de parlamentares. Convido o deputado Cláudio Monteiro. Convido o deputado Edmar Pirineus. Convido o deputado Marcos Arruda. Convido o deputado Peniel Pacheco. Convido o deputado Geraldo Magela. Convido o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como vimos previndo, desde o início do nosso mandato parlamentar, a questão habitacional do Distrito Federal caminha para um impasse e pode se transformar em tragédia. O que ocorreu ontem na cidade estrutural não é um fato isolado, não é uma reação destemperada de moradores a uma ação truculenta da polícia. É a ponta do iceberg de um enorme problema, que, se não for tratado com competência e prioridade por este governo, poderá destruir toda a estrutura urbanística do Distrito Federal. Coincidentemente, no mesmo dia em que esses fatos aconteceram, o Correio Brasiliense e a Rede Globo faziam amplas reportagens sobre as invasões que já alcançam um número de 163 em todo o perímetro do Distrito Federal. A inação deste governo, demonstrada pela impossibilidade de oferecer uma alternativa digna de moradia àqueles que já moram no Distrito Federal há mais de 5 anos, há mais de 10, 15, 20, 25, e que até hoje, passados 10 meses de governo, não sabem que destino terá a sua luta pela casa própria, a isso soma-se a inoperância do governo para proteger o patrimônio público, permitindo que áreas verdes, canteiros centrais de avenidas, sejam invadidos e ocupados por pessoas que, lamentavelmente, não têm encontrado do governo uma resposta para a sua questão de moradia. A violência ocorrida ontem na cidade estrutural poderia ter se transformado, por muito pouco, numa lamentável tragédia. Houve feridos, pessoas que estiveram muito perto de se ferir com extrema gravidade, e ainda ontem telefonei ao secretário de governo, solicitando que ele promovesse uma nova reunião entre os parlamentares e os moradores, a fim de que fatos como os ocorridos ontem jamais se repetissem. Vejo com surpresa a manifestação do governo querendo fixar à beira do lago o chamado bairro ou vila da Telebrasília. É uma atitude de total incoerência. E eu quero lembrar aqueles que acusam os deputados de hoje em estar combatendo a fixação da vila da Telebrasília, de no passado ter apoiado a cidade estrutural, eu quero dizer o seguinte: há diferenças muito grandes entre a cidade estrutural e a Vila Telebrasília. A cidade estrutural se encontra a cerca de 14 quilômetros do Lago Paranoá, numa área que nunca foi, em toda a história do Distrito Federal, de proteção ambiental.
e numa área definida pelo PDOT como área urbana, portanto, área que será ocupada de forma urbana por moradia, comércio ou indústria. Não é o caso da Vila da Telebrasília. A Vila da Telebrasília se encontra localizada às margens do Lago Paranoá, numa zona definida pelo PDOT como área de relevante interesse ecológico e, portanto, a construção de um assentamento ali, isso sim, é um crime contra o meio ambiente e contra o urbanismo do Distrito Federal. A mesma coisa, a mesma situação terrível vem se verificando com os portadores do PCU, pejorativamente chamado de cheque-lote. O que é o PCU? É preciso que se diga. O PCU é uma autorização, uma ordem de ocupação precária, fornecida pelo governo passado, como poderia ter sido fornecida por qualquer governo, em cima de loteamentos que já estão criados fisicamente, mas que não se encontram legalmente regularizados junto ao cartório de registro de imóveis. Portanto, é evidente que aquele documento, ao ser entregue, foi entregue ao final de um grande processo em que os moradores tiveram despesas para obter documentação, em que os moradores tiveram que provar os pré-requisitos necessários à obtenção do lote, e mais do que isso, em que houve a expectativa e a geração de um Estado de Direito, ou de uma expectativa de direito. E, portanto, eu quero dizer aqui que não é verdadeira a informação que a Justiça tenha se pronunciado dizendo que não tem valor o PCU. A Justiça não disse isso. O que a Justiça decidiu na última semana é que, tendo em vista que os loteamentos não estão regularmente definidos no cartório de registro de imóveis, ela não poderia, liminarmente e não no mérito, autorizar a ocupação imediata de um lote desse. Mas o que a Justiça não disse, em nenhum momento, é que o portador do PCU deixou, por algum motivo, de ter direito a que, no momento em que aquele lote, cujo endereço consta do documento, for criado, aquela pessoa portadora do PCU não tenha o direito de vir a ocupar esse lote. Isso a Justiça não diz e temos certeza que jamais dirá. Até porque, se houver algum portador de PCU cujo processo tem alguma irregularidade, todos nós defenderemos aqui que esse processo seja revisto. Mas esse não é o caso da maioria dos portadores daquele documento. E eu, aliás, tive a oportunidade de demonstrar ao administrador, e aqui ao administrador do Riacho Fundo, e aqui ao presidente da Câmara Legislativa, que todos os documentos que estavam em mãos dos moradores que estiveram aqui na última segunda-feira eram datados de depois do dia 21 de novembro. Portanto, documentos que nada têm a ver com o pleito eleitoral realizado em segundo turno em 15 de novembro do ano passado. Mas eu quero salientar, senhor presidente, que essas discussões todas são acessórias. Essas discussões todas são irrelevantes, porque relevante efetivamente é o movimento de ocupação de áreas que vem se perpetrando no Distrito Federal em função do descaso e da omissão com que o governo local vem tratando da questão da oferta de opções de habitação para a classe de baixa renda. É preciso pôr um basta nisso, porque se não for oferecida uma opção, talvez nós venhamos a lamentar por muitos e muitos anos que Brasília, ao invés de ter um assentamento ordenado, passe a ter uma desorganização de favelas. E talvez, daqui a uma geração, lamentar o que hoje todos os habitantes do Rio de Janeiro lamentam, que um programa iniciado em 1963 de erradicação de favelas pelo então governador Carlos Lacerda não tenha tido continuidade com os governantes seguintes. E hoje, o Rio de Janeiro seja uma cidade perdida nos labirintos das ruelas impossíveis de serem urbanizadas. Muito obrigado, senhor. Convido o deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público presente, sequestraram Lauro Soares Guimarães. Quem é Lauro Soares Guimarães? O rato de cartório que criou o bebê de cartório e que auxiliou os grileiros a fraudar e a invadir a terra pública no Distrito Federal. Mas, senhor presidente, a vida é mais importante do que qualquer coisa. Nós aqui ficamos torcendo para que Lauro Soares Guimarães, apesar de ter um comportamento antissocial, esteja vivo.
apesar de Lauro Soares Guimarães ter cometido crime, nós torcemos que ele esteja vivo. Até porque, em determinada ocasião, contribuiu para esclarecer as fraudes em relação à terra pública do Distrito Federal. Senhor presidente, nós temos notícias que houve uma reunião de grileiros em Itiquira, aonde o prato do dia era a deputada Maria José Maninha, o jornalista Edmilson Edson e esse que vos fala aqui, o deputado João de Deus. Eu quero dizer para todas essas pessoas criminosas que eu, a deputada Maninha e o jornalista Edson, nós somos insequestrável. Eu jamais um vivente dessa terra vai me sequestrar, porque eu prefiro perder a minha vida no local de que ser torturado na mão desses bandidos. E quero também dizer para eles que o jornalista Edson trabalha comigo e que a partir de agora nós também vamos cuidar da segurança do jornalista Edson, o popular Sombra e a deputada Maninha também. Então nós estamos atentos em relação aos criminosos da terra. Eu quero dizer que o que eu, a deputada Maninha, o jornalista Edson, o deputado César Lacerda, Edmar Pirineus, Rodrigo Hollenberg, Tadeu Filipelli, Adão Xavier, o que nós fizemos é o que a sociedade queria, esclarecer quem grilou e quem fraudou a terra pública no Distrito Federal. Enquanto se combate um pobre que invade um lote, os ricos invadiram fazendas e venderam e estão hoje cheios de dinheiros, para não falar um palavrão, porque eu já prometi ao deputado Peniel Pacheco que não vou mais falar palavrão. Pena que o deputado Peniel Pacheco não esteja presente. Então, senhor presidente, nós vamos torcer para que Lauro Soares Guimarães esteja vivo. E queremos dizer aos grileiros que nós não vamos nos amedrontar com ameaça de sequestro seguido de morte. Até porque não nos amedrontamos quando estava funcionando a CPI da Terra. Eu acho, sim, que todos os deputados, a Câmara Legislativa do Distrito Federal e aquelas pessoas como o Edson, que contribuiu para desmascarar essa cambada de ladrões e grileiros, não temos que temer nada. Eu acho que nenhum deputado tem que temer ameaça de pessoas que têm comportamento antissocial. Quero esclarecer aqui para o meu nobre companheiro deputado Marco Lima e para as pessoas que aqui estão presentes, o rastro de sangue que aquela quadrilha deixou no entorno, aqueles facínoras que mataram 5 pessoas, inclusive um advogado de 65 anos, que se negou a entregar o carro dele, um patrimônio dele, e levou um tiro na perna. Como continuou resistindo com bravura, levou mais 6 tiros. Uma moça que era virgem e que foi molestada pelos bandidos e que a estruparam e depois a mataram. Então eu quero perguntar aqui a essas pessoas que defendem o movimento dos direitos humanos, como é que nós, cidadãos de bem, honrados, devemos tratar essa bandidagem, aqueles que causam um rastro de dor, de morte e de violência, e dor que vai ficar na mente dos seus familiares. Eu quero aqui questionar a Ordem dos Advogados do Brasil, para que eles façam visitas às famílias das pessoas vitimadas. Como é
que você, que é um cidadão e uma cidadã de bem, pode tratar uma pessoa dessa natureza. Eu, na minha avaliação, uma pessoa dessa é pior do que um animal, porque o animal ele só ataca quando está acuado, e eles atacam para causar a dor, o sangue e deixar na mente das pessoas e das famílias uma situação de desolação. Então, eu